A antiga casa nunca havia conhecido o suave balanço de um berço. Havia apenas um recanto frio na parede de taipa, onde uma mancha ovalada marcava o espaço de uma expectativa perdida há muito tempo. Como em todo fim de inverno, Alma esfregava o chão da varanda com água de cinzas, um movimento rítmico acompanhado pelo cacarejar das galinhas que ciscavam a poeira ao redor de suas botas gastas. O sol, ainda preguiçoso em seu ascenso, já tingia o mundo com um tom azulado, revelando a beleza esquecida nas coisas que o tempo deixou para trás. Seu anel de casamento, retorcido e marcado pela ferrugem, jazia pendurado em um prego enferrujado na lateral da porta, um mudo testemunho de algo que não se perdeu, mas foi intencionalmente abandonado. Naquela varanda, cada elemento sussurrava a história sem som. A madeira antiga, o silêncio profundo, os gestos miúdos de uma mulher que persistia em viver, mesmo após ter sido deixada para trás. O povoado era diminuto, tão pequeno que não abrigava uma estação de trem, nem um médico residente, e as missas de domingo eram canceladas ao menor sinal de chuva. Era um lugar onde cada ausência se transformava em boato, e cada boato se solidificava em verdade irrefutável. Alma compreendia essa dinâmica. Ela sabia que não a amaldiçoavam. Não a agrediam, não a cuspiam, nem a apontavam. O tratamento era mais sutil e perverso, simplesmente pararam de notá-la. E quando a percebiam, era através dos lábios de outras mulheres que murmuravam um condescendente coitada, com lábios franzidos. Ou, o que era pior, não teve sorte, né? Como se a fertilidade fosse a única medida justa para o valor de uma alma. Como se a ausência de um ventre fértil pudesse apagar a existência plena de uma vida. Ela fora esposa, por um breve período quase etéreo, o tipo de tempo que só se revela real quando rememorado tarde demais, e seu marido, Jacob, possuía um silêncio eloquente no olhar, um silêncio que prometia solidez. Ele acreditava que as mãos revelavam mais do que as palavras, e com suas mãos, meses antes de partir, ele havia esculpido um berço de madeira clara. Era um gesto imbuído de esperança, de uma fé cega no que ainda não existia. Mas o berço nunca acolheu um choro infantil, nunca aqueceu um paninho macio, nunca embalou uma noite em claro, e como todo objeto vazio por tempo demais, transformou-se em outra coisa. Agora repousava ao lado do fogão, repleto de lenha rachada. Seu lamento só se fazia ouvir quando o fogo estalava, como se ainda guardasse em si uma criança que nunca chegou. Na vila, a esposa do pastor elevava a voz sempre que Alma passava. O farfalhar de sua saia no banco da capela soava mais severo quando Alma adentrava o recinto. As outras mulheres, com crianças aninhadas em seus quadris, apertavam os filhos com um pouco mais de força, como se a esterilidade fosse contagiosa, como se o útero de Alma tivesse o poder de secar as promessas alheias. Mas Alma não se defendia, não se explicava. Não brigava com o destino, apenas acordava, varria, cozinhava, costurava. Ela acreditava em um tipo de oração feita com os pés no chão e o coração em pedaços, e que essa oração possuía mais força do que qualquer sermão proferido de um púlpito. E mesmo sem filhos, ela mantinha seus rituais, preparava mingau aos domingos, colhia camomila quando o vento mudava, guardava botões soltos de roupas que ninguém mais usava, cantava em pensamento quando a dor apertava, pois descobrira que a voz interior era a única que ninguém podia silenciar. Às vezes, à noite, ela observava o berço repleto de lenha e ponderava se ainda era possível que ali, naquele lar que nunca fora um lar de berço, algo novo pudesse nascer. Não um filho, talvez, mas quem sabe um sentido, um gesto, um nome. No fundo, ela já não questionava se ainda poderia ser mãe. Perguntava-se em silêncio se ainda poderia ser abrigo, porque algumas mulheres não geram com o corpo, mas aquecem com a alma. E existiam crianças, idosos e forasteiros que ansiavam apenas por isso, por uma alma tranquila que se recusava a partir, mesmo quando o mundo inteiro se afastava. Ali, naquele canto esquecido do mapa, Alma não tinha filhos, mas havia algo na maneira como ela olhava o fogo, como guardava as panelas, como suspirava na varanda que parecia dizer: se alguém me escolher, eu fico. Se alguém me chamar, eu escuto. Se alguém se ferir, eu cuido. E talvez isso fosse o alvorecer de algo. O início de um lar, mesmo que ainda estivesse por vir. Mesmo que chegasse ferido, em silêncio ou sem nome, ele surgiu no final de uma tarde fria, quando a luz amarelada transformava o campo em uma lembrança distante. Estava sujo até a alma, como se a própria terra tivesse tentado apagá-lo.
o rosto coberto de poeira, as bochechas marcadas por hematomas que haviam perdido a cor da raiva e adquirido o tom da vergonha. Não pronunciou seu nome, não disse palavra alguma. Apenas apareceu perto do celeiro, magro como uma sombra, os olhos fixos no chão, como se temesse encontrar outros olhares. Alma o viu, mas não o chamou. Permaneceu parada na porta, segurando a vasilha de água, como quem testemunha uma aparição. Não de medo, mas de algo que reconhecia sem compreender. O silêncio dele era denso. Não era timidez, nem birra. Era o tipo de silêncio que se aprende quando as palavras só trazem dor. Alma sabia disso, porque havia sentido o mesmo tipo de silêncio dentro de seu próprio ventre. Ela não perguntou de onde ele vinha, nem se estava com fome. Apenas deixou a porta aberta e retornou para dentro. Quando saiu novamente, minutos depois, o menino estava sentado no chão, ao lado do tronco onde os gatos costumavam dormir. Não olhava para ela, nem para coisa alguma. Apenas respirava fundo, como quem luta para conter o choro. Naquela noite ele dormiu encolhido perto da lareira, sob um cobertor que Alma havia deixado dobrado sem uma palavra. O quarto estava pronto, mas ele não subiu, e ela não insistiu. Algumas dores, ela sabia, necessitam primeiro de calor, não de espaço. No café da manhã ele escolheu uma caneca rachada, dentre todas as outras intactas. Pegou-a como se já fosse sua. Alma notou, não comentou. Crianças escolhem o que sentem que merecem. E às vezes acreditam que o que é quebrado combina mais com elas do que o que brilha. Ele não falava, mas comia. Observava os cantos da casa. Sabia onde as coisas estavam. Nunca invadia, nunca pedia, mas ficava. E ficar, para alguém que já foi expulso, é a mais pura coragem. Ele começou a varrer a varanda sem que ela pedisse, a recolher os ovos, a cuidar dos animais com suas mãos pequenas, mas cuidadosas, e cada gesto dele era um grito mudo. Alma começou a compreender. Aquele menino falava o tempo todo. Falava na maneira como dobrava um pano, com o modo como olhava o fogo, com a escolha da caneca quebrada todas as manhãs. Ela não tentou fazer perguntas, apenas respondeu com rotina, com pão morno, com cobertas dobradas, com um silêncio respeitoso. E aos poucos, o menino começou a respirar de maneira diferente, não mais como quem se esconde, mas como quem deseja permanecer. Em uma tarde ventosa, Alma o viu colocando um prego novo na porta do galinheiro. Ninguém havia pedido, mas ele percebera a necessidade e agiu. Era assim que ele dizia: "Estou aqui e vejo." O silêncio dele persistia, mas já não era ausência, era linguagem. E no rosto dele, quando ela lhe entregava a sopa, havia algo quase imperceptível, um aceno de confiança, não com as mãos, nem com um sorriso, mas com a maneira como segurava a colher, com o modo como deixava a porta entreaberta ao dormir. Como quem começa a acreditar que ninguém o expulsaria dali. E foi assim que Alma, sem prometer nada, começou a ser casa. Não mãe, ainda não, mas morada. E para quem foi arrancado de si mesmo tão cedo, isso já era tudo. Era fim de tarde quando a encontrou, as mãos pequenas enfiadas no ninho das galinhas, os olhos acesos de desespero e raiva contida. Não era fome o que impulsionava a garota. Era outra coisa, algo mais áspero, mais velado. Uma vergonha aprendida cedo demais. Quando Alma se aproximou, a menina puxou os ovos para o colo como se fossem armas. Os olhos não pediam desculpas, pediam distância. A menina tinha o rosto da mãe e os punhos do pai. Era filha do xerife, mas caminhava com os pés endurecidos pela poeira e a voz treinada para ferir. Disse antes de fugir: "Achei que você não podia ter nada." Como se as palavras dos adultos se grudassem à língua das crianças antes mesmo que elas soubessem o seu verdadeiro significado. Alma não respondeu. Apenas permaneceu ali, com o cesto tombado aos pés, ouvindo o silêncio que restou após a corrida. Era um silêncio cortante, do tipo que não cicatriza facilmente. Naquela noite, ela não dormiu. Passou as horas remendando um pano antigo. Não era para consertá-lo. Era apenas para manter as mãos ocupadas enquanto a alma digeria o que sentira. Pela manhã, colheu 2 ovos e os colocou sobre a janela, do lado de fora. Não como uma armadilha, mas como um sinal. Como quem diz: "Ainda existe abundância aqui, mesmo quando me tiram." Os ovos desapareceram antes do meio-dia. E dessa vez, sem alarde, sem pressa, apenas levados com cuidado. Alma percebeu. Semanas se passaram. A menina reapareceu, dessa vez com um corte no braço e os olhos secos. Não disse nada, não pediu ajuda. Apenas permaneceu parada perto da cerca, como quem esqueceu o caminho de volta. Alma entrou na casa.
Voltou com uma tira de pano e uma garrafa de álcool. Limpou o corte sem fazer perguntas. A menina apertou os dentes, mas não fugiu. Quando terminou, Alma colocou a mão sobre o ombro dela por um segundo, firme, mas sem prender. No dia seguinte, havia uma corda sobre os degraus da varanda, nova, mas com cheiro de poeira antiga, a mesma que Alma usava para amarrar feixes de lenha. A garota devia tê-la pegado do celeiro. Era uma devolução, ou uma troca, ou talvez um laço invisível. Alma pendurou a corda no prego ao lado do berço com lenha. Não disse nada. Sabia que algumas coisas não se amarravam com palavras, mas com gestos silenciosos. Dar uma corda é, às vezes, confiar que alguém a usará para segurar, não para fugir. Depois disso, a menina retornou algumas vezes, sempre no limite, nunca pedindo, apenas estando. E Alma, paciente como quem espera chuva em campo seco, deixava a porta destrancada. Cada presença da menina era um novo fio naquela casa feita de restos e de ternura. E com ela veio também outra forma de maternidade. Não a que ensina, mas a que repara, a que segura sem laçar, a que acolhe sem moldar. E assim, entre ovos furtados, cortes curados e cordas deixadas, Alma se viu mãe de uma criança que nunca a chamou por esse nome, mas que já sabia onde encontrar calor quando o mundo endurecia. E isso era tudo. Isso era mais que sangue, era escolha e era cura. Chegou sem anunciar, como fazem aqueles que já perderam tudo. Montado em um cavalo exausto, com os olhos baixos e os ombros pesados, como se cada osso carregasse uma lembrança que ninguém quis ouvir. Não pediu pousada, apenas permaneceu ali, diante da casa de Alma, sentado sobre a sela, observando a fumaça que subia do fogão como se fosse um sinal de algo que ele já não sabia interpretar. Ficou horas assim, sem bater, sem chamar, apenas esperando que o tempo o permitisse entrar. Tinha o semblante de quem conhecera a justiça pelo lado mais severo da balança. Alma o conhecia de vista. Um homem que já fora temido, já fora respeitado, já fora alguém. Agora era apenas uma presença. E no alforge carregava 2 cavalinhos de madeira, entalhados à mão, pequenos, gastos. Alma não perguntou, apenas notou. Sabia que brinquedos guardados por homens calados eram lamentos transformados em madeira. Quando a noite caiu, ela deixou uma vela acesa no parapeito e empurrou a porta com mais leveza. No dia seguinte, ele estava na cadeira da varanda. Ainda não havia falado, mas seus olhos estavam úmidos de orvalho, ou de algo mais profundo. Talvez fosse o cheiro da fumaça, o calor da lenha, o som da chaleira, porque há dores que não se curam com palavras, mas com cheiros que remetem a um tempo que não retorna mais. Alma lhe ofereceu uma tigela de sopa. Ele comeu devagar, como se cada colher pesasse mais que a última sentença que assinara. Depois, sem dizer uma única palavra, levantou-se e começou a consertar os degraus da varanda. O martelo em sua mão tremia levemente, mas o gesto era firme, e naquele silêncio martelado, ele expressava o que não podia mais ser dito. Ela não perguntou sobre os filhos, e ele não contou. Mas naquela tarde, enquanto ele polia o velho corrimão, ela colocou um pedaço de pano dobrado sobre o braço da cadeira onde ele se sentava. Era um pano com cheiro de lavanda e de tempo, um gesto simples, mas para ele foi o suficiente. Ele ficou. Nos dias seguintes ele reparou o telhado, encerou a mesa, refez o banco da cozinha. Cada concerto era uma espécie de oração muda, cada martelada, uma lágrima que se recusava a cair. Alma cozinhava em silêncio. Preparava o café mais forte. Estendia a roupa no varal com as mãos mais lentas. Não era acolhimento forçado, era convivência com espaço. Naquela casa de silêncio tecido, o juiz encontrou um espaço onde não precisava ser nome, nem função. Apenas um homem que, mesmo quebrado, ainda sabia construir. E Alma, com sua escuta sem palavras, ofereceu a ele um lugar onde o luto não precisava ser escondido, onde a dor podia existir sem explicação. Na varanda refeita, as crianças começaram a sentar-se perto dele. Primeiro o menino do celeiro, depois a menina da corda. O juiz nunca falou com eles, mas uma tarde deixou um dos cavalinhos de madeira sobre o degrau mais baixo. Não disse para quem era, mas todos entenderam. Foi assim que, sem promessas, ele ficou. E ali, naquele canto de mundo onde a justiça falha e o amor sobrevive, um homem que enterrou 2 filhos reencontrou, aos poucos, um lugar onde o pranto podia descansar, mesmo que nunca fosse derramado. O fogo começou como todos os desastres começam, pequeno demais para assustar, tarde demais para conter. Era uma noite seca,
com vento de leste e cheiro de tensão pairando no ar. A luz laranja dançava no horizonte antes que alguém percebesse que não era pôr do sol, mas desespero. Quando os sinos tocaram, quando as vozes começaram a subir e os cavalos a relinchar, Alma já estava no meio do caminho. Não porque alguém a chamou, mas porque sentiu. Porque há almas que se movem ao cheiro do perigo, como mães ao som de choro. O salão ardia como se tentasse devolver à terra tudo que um dia ali foi esquecido. Homens corriam com baldes, mulheres gritavam pelos filhos, e no meio do caos estavam as crianças, pequenas, espalhadas, perdidas, escondidas sob tábuas, porões, corredores de fumaça. Alma entrou, não hesitou. O lenço molhado no rosto, o olhar fixo, o passo firme. 1, 2, 3. Ela tirava das chamas os pedaços de inocência que ninguém mais conseguia ver. Não chamava por nomes, apenas reconhecia os olhos de medo, os mesmos olhos que um dia teve diante de outra perda. Entre estalos e labaredas, encontrou um menino encolhido sob a mesa do jogo. Ele segurava um papel queimado, meio colado aos dedos. Alma o carregou nos braços, e quando estavam do lado de fora, longe do calor sufocante, ele sussurrou, pela primeira vez: não, obrigado, nem socorro. Alma não respondeu. Mãe, não podia. Os olhos dela estavam cheios demais, não de lágrimas, mas de um silêncio antigo que, enfim, tinha encontrado tradução. Ela voltou mais uma vez, e o que trouxe de lá não foi ouro, não foi uísque, não foi nenhum bem de valor. Saiu carregando um pedaço de papel queimado, o mesmo que o menino segurava. Era um desenho, mal feito, infantil, torto, uma casa, 4 figuras pequenas, e no centro, uma mulher de vestido azul. A família que alguém desejou, mas nunca teve. A família que talvez, sem saber, já estivesse se formando ali ao redor de Alma. Na manhã seguinte, a cidade estava em silêncio. Não o silêncio do medo, mas o outro. Aquele que vem depois que tudo foi provado. Ninguém aplaudiu. Ninguém fez discurso. Apenas assentiram com a cabeça. Um reconhecimento sem palavras. Um respeito que não precisava ser anunciado. E foi ali, naquele silêncio respeitoso, que Alma percebeu. Não era mais a mulher que a cidade evitava. Era agora parte do chão queimado. Parte da reconstrução. Não por ter dado à luz, mas por ter carregado no meio do fogo o que de mais humano pode existir, a coragem de cuidar. E quando voltou para casa, o berço na cozinha já não guardava lenha, guardava sol. Um punhado de girassóis colhidos por mãos pequenas, deixados ali sem bilhete. Um gesto, um agradecimento, um renomear silencioso. Porque naquela noite, Alma deixou de ser aquela que não pôde e passou a ser aquela que sempre foi. Começou com um retalho, um pedaço de pano esquecido no fundo de uma gaveta. Alma o encontrou enquanto procurava botões para consertar o casaco do menino. Era velho, macio, com cheiro de tempo. Lembrou-se da mãe, das mãos costurando à luz de lamparina, e sem pensar muito, cortou um quadrado e o guardou. Não por precisar, mas porque algo dentro dela pedia. Como quem, sem saber, começa a construir uma memória. Nos dias seguintes, mais pedaços apareceram. Um bolsinho de vestido infantil, deixado na varanda com cheiro de fumaça. Um lenço puído, esquecido sobre o encosto da cadeira do juiz. Um pano de prato que a menina do xerife enrolava na mão quando se sentia pequena. Nenhum deles disse nada. Nenhum ofereceu, mas todos deixaram. Como se cada um soubesse, no fundo, que Alma estava juntando fragmentos. Não de tecido, mas de pertencimento. Ela costurava à noite, quando o silêncio era mais denso e a casa respirava em paz. Os pontos eram pequenos, pacientes, quase tímidos. Não havia pressa, havia rito. Cada pedaço alinhavado era uma história que se contava sem voz. E a colcha crescia, dia após dia, com cores desiguais, texturas diferentes, cheiros que vinham da infância dos outros. Mas havia harmonia, havia calor. Um dia, Alma pegou um retalho branco, fino, guardado no fundo do baú. Era parte do vestido de noiva, a barra, mais precisamente, a que nunca tocou o altar, mas conheceu o chão. Ela cortou um pedaço pequeno, quadrado, sem ornamentos. Costurou-o ao centro da colcha, não para lembrar o que perdeu, mas para reintegrar o que ainda era dela, porque há perdas que não se apagam, apenas se costuram a algo novo. As crianças viam a colcha se formar, mas não perguntavam, sentiam, e passaram a deitar-se sobre ela nas tardes mornas, mesmo quando o calor não pedia abrigo. Era ali que dormiam as sonecas, contavam histórias curtas, cochichavam segredos.
A colcha virou chão, teto, travesseiro. Virou lar. E Alma, sem dizer uma só palavra sobre o que estava fazendo, percebeu que aquilo que nunca pôde dar com o corpo estava entregando com as mãos. Um tecido de afeto, um aconchego feito de sobras, e cada retalho, uma aceitação. Não do que faltou, mas do que foi. Todas as noites, mesmo nas quentes, ela estendia a colcha sobre o chão da sala. Um gesto simples, um altar doméstico. Um lembrete de que ali, naquele espaço improvisado, existia algo mais forte do que o destino. Existia a escolha, existia a união feita de pequenas doações silenciosas. Existia, enfim, uma família, não moldada por sangue, mas por costura. E pelo tipo de amor que nunca precisou de nome para ser sentido, ficava ali desde sempre. Uma cadeira de balanço simples, de madeira gasta, encostada junto à porta da frente. Nunca era usada, não porque fosse frágil, mas porque tinha um lugar e um propósito que ninguém ousava violar. Estava sempre limpa, voltada para o leste, para onde o sol nascia, não para a estrada como quem espera retorno. Alma passava por ela todos os dias. Às vezes colocava uma manta sobre o encosto, às vezes deixava flores secas no assento. Pequenos gestos quase invisíveis que diziam: aqui também mora a esperança. Aos poucos, sem perceber, as crianças pararam de bater à porta. Entravam direto. Tiravam os sapatos no alpendre. Sentavam na cozinha. Deixavam objetos pelos cantos. Um botão, um grampo, uma pedra colorida. E Alma recolhia tudo com o cuidado de quem sabe que é assim que se constroem raízes. Não com cercas, nem com promessas, mas com a liberdade de entrar sem pedir. O juiz certa manhã deixou uma maçaneta nova sobre a mesa. Ninguém falou sobre isso, mas Alma trocou a antiga na mesma tarde. A menina da corda começou a bordar letras no pano de prato. Só iniciais, pequenas, mas estavam ali. O menino do celeiro, numa manhã em que todos estavam ocupados, consertou o trinco da porta dos fundos. Fez sem aviso, sem alarde, como tudo naquela casa, silencioso, mas transformador. O berço, agora com girassóis, virou altar. Recebia a luz da janela, sombra das tardes longas, e um cheiro doce que Alma não sabia nomear. Era como se aquele canto da casa tivesse encontrado, enfim, sua função. Não a que o mundo esperava, mas a que a alma precisava. Foi numa tarde de vento calmo que ela encontrou. Sob a viga mais baixa da varanda, junto ao chão, entalhado com faca fina e mão pequena. Má, não em destaque, não para ser lido, mas para existir. Como quem escreve, não para o mundo, mas para o coração. Alma passou os dedos sobre a palavra. Não sorriu, não chorou. Apenas fechou os olhos e respirou fundo, como quem entende por fim o que sempre foi. E a cadeira continuava lá, intocada, mas já não parecia solitária. Era símbolo, de espera que virou presença, de ausência que virou lar. Nunca foi feita para sentar, foi feita para lembrar que mesmo o que não veio, mesmo o que faltou, pode florescer em outro tempo, em outra forma. E ali, na varanda banhada de luz baixa, Alma não era mais a mulher que não teve filhos. Era a mulher que foi escolhida por aqueles que já haviam perdido tudo e que, em silêncio, souberam onde encontrar abrigo. Porque às vezes é preciso uma terra estéril para crescer o que semente nenhuma jamais ousou plantar.